Muitas vezes nesse canal eu posso conversar com você sobre vários temas que às vezes eles são um pouco sérios, um pouco pesados, que mexem, né, com o nosso ego e chama a gente à mudança. E que, óbvio, é sempre muito bom, mas eu também busco tentar ter um equilíbrio aqui dentro, porque não adianta só a Bíblia cortar, se ela também não consegue trazer cura, se ela também não consegue trazer um pouco de alegria no nosso dia a dia. E até porque tem dias que são incríveis, dias que são desafiadores, e eu decidi, na verdade, com esse vídeo trazer uma boa notícia para você. A boa notícia é o evangelho, a boa notícia são as escrituras e promessas que Deus tem para sua vida. Eu tava, hoje mesmo, agora há pouco, eu tava num rolê com os amigos, inclusive foi muito legal e eu consegui desfrutar da alegria de Deus. É tão bom quando a gente entende que a alegria de Deus, e eu vou comentar um pouco mais sobre nesse vídeo, que a alegria de Deus não é como o êxtase do mundo, não é aquele prazer onde é aquele turbilhão de emoções. Você sabe do que eu tô falando. É aquele êxtase, aquela alegria super impactante e forte. Muitas vezes, estar alegre em Deus é ter uma segurança profunda na salvação. Mas logo a gente vai entrar nesse tema. Como você pode ver, eu estou muito feliz, não só por esse momento ter sido muito bom, mas eu estou extremamente feliz com Deus. Nesse grupo que a gente estava de 4 homens, quando 4 homens se unem para conversar, pode sair muita besteira, isso é verdade. Porém, teve um momento na nossa conversa onde a gente entrou no assunto espiritual e cada um começou a compartilhar coisas que Deus fez na vida dessa pessoa. Coisas que já aconteceram, promessas que ele tinha e que ele falou com nós e que rolaram, aconteceram. E foi muito incrível ver que Deus tinha aquelas promessas e elas conseguiram ser cumpridas. E cada um compartilhando deu muita fé, porque é fácil a gente esquecer das promessas que Deus tinha para nós e ele conseguiu cumprir, porque a gente vive não só no imediatismo, mas a gente vive com muita expectativa futura das coisas. Então, facilmente eu já me esqueci do que Deus fez para mim um dia atrás, um mês atrás, um ano atrás. O que me importa não é o que ele fez, o que me importa é o que ele tá fazendo, o que ele vai fazer. Eu e você, a gente pode ter esse coração arrogante e de achar que somos merecedores das coisas. Eu sempre tento buscar humildade de enxergar que eu não mereço nada. Por ser justamente um pecador terrível, como o pior deles, eu mereço só o inferno. Só que Deus é tão grandioso e abundante que mesmo eu tendo essa perspectiva e eu acreditando nisso, ele consegue fazer infinitamente mais do que a gente pede. Infinitamente mais. Eu gosto muito de uma palavra que diz que a gente não tem ideia da grandiosidade que vai ser o céu. Nenhuma mente conseguiu imaginar o que Deus preparou pra gente na eternidade. E eu gosto muito dessa escritura, logicamente no contexto dela, que é quando é falada sobre os céus, mas também eu consigo colocar ela quando fala dos planos de Deus para nossa vida. Que Deus tem planos muito, muito melhores do que a gente pode imaginar. Um dos meus amigos compartilhou uma história que era a seguinte. Cara, isso é muito incrível. Eu de verdade espero que alguma história assim já tenha acontecido com você. E se não aconteceu, eu tenho fé. Eu acredito. Acredita nessa palavra, que ainda vai acontecer com você, tá? Ele estava contando o seguinte, que ele, assim, sentiu muito forte que Deus tinha um plano para ele de trabalhar ali no polo da Faria Lima, aqui em São Paulo. E ele começou a fazer alguns processos seletivos. E ele foi chamado para no Santander. E aí ele fez o processo seletivo, ele entrou lá e tudo mais. E aí uma das dinâmicas era ele junto com alguns gestores da área. Era uma área de tecnologia, se eu não me engano. E ele disse assim, nossa, eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Ele disse que foi extremamente humilhado naquela entrevista. Os recrutadores fizeram perguntas extremamente difíceis, ele era estagiário e ele estava aplicando para uma vaga de analista júnior. E começaram a desdenhar dele, tipo, nossa, você não sabe disso, e aquele clima tenso, e faziam outras perguntas e ele não sabia responder, ele ficou extremamente triste com aquilo, tanto é que depois que a entrevista acabou, ele começou a chorar, ele se entregou ali na angústia, na tristeza e questionando para Deus por que aquilo tinha acontecido, se ele tinha aquela promessa tão firme no coração dele, ele sabia que vinha de Deus, ele tinha aquela certeza, só que não tinha acontecido. Até que ele entendeu que não era daquilo que Deus estava falando. E algum tempo depois, meses depois, ele aplicou por uma outra vaga. E olha só que curioso, ele passou. E justamente
perto do polo da Faria Lima. E ele conseguiu, foi uma empresa onde ele conseguiu crescer muito, onde ele conseguiu aprender demais. Não só isso, essa mesma pessoa contou uma história de que ela fez faculdade através do programa ProUni. Inclusive, se você quer fazer faculdade, se você é um jovem que ainda está na escola e etc., estude o programa ProUni porque pode ser uma boa para você. Fazer uma faculdade sem custo nenhum, 100% pago. Tem alguns requisitos, como comprovação de renda. Você tem que ter uma renda lá, acho que é baixa renda por família. Você tem que ter uma nota mínima também. Pelo que ele me disse, você precisaria tirar 450 na prova do Enem, em cada matéria, um mínimo de 450 em cada campo de área, seja exatas, redação, etc. O mínimo. E ele disse que tinha aplicado para a área de tecnologia. Na verdade, ele tirou, acho que 512 na média, e tipo, uma nota de corte extremamente baixa, apesar de bater as mínimas. Cada pessoa que aplica pro ProUni vai, lógico, dar melhor para pior. Então, se o cara tira 700, vem um cara de 700, de 650, de 600 e por aí vai. E aí ele pensou, cara, eu não vou conseguir passar, não vai rolar. E o irmão dele falou, olha, por que você não tenta e vê? Nunca se sabe, né? Ele aplicou. E ele e ele tinha recebido uma palavra de Deus que ele ia fazer a faculdade, né, a faculdade acho que era a Unip, numa localidade X, perto de uma região ali. Ele falou, não sei, eu acho que isso não vai acontecer. Ele aplicou pro ProUni e adivinha o que aconteceu? Tinha uma vaga, a primeira pessoa tinha uma nota de corte, acho que de 630, e ele com uma média de 512, ele conseguiu passar em segundo lugar. Ou seja, ninguém mais tinha aplicado para a vaga. Era ele mais um, e depois os outros, ou talvez não tivesse, eu não me lembro. Mas ele, assim, Deus deu esse presente para ele. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Tem coisas e momentos grandiosos, que obviamente isso acontece, que te marca muito, mas eu também queria trazer essa reflexão pro micro, para as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que tem ali a mão de Deus e a gente não percebe. Um outro amigo meu compartilhou a seguinte história. Ele estava andando de bicicleta, ele ia de bike pro trabalho, e aí ele tinha um cruzamento, né? Ele estava indo em linha reta, com uma subida, e tinha uma rua fazendo um cruzamento. E ele ali na velocidade sempre pegava o mesmo caminho. Todos os dias. Até que um determinado dia ele estava subindo, e aí ele pensou, nossa, e se tiver um carro vindo agora? Deixa eu andar mais devagar, deixa eu dar uma freada. Adivinha o que aconteceu? Passou um carro bem na frente dele. Se ele não tivesse freado, ele provavelmente teria sofrido um acidente muito grave. Vai me falar que não é Deus, vai me falar que é a coincidência. Todos os dias ele disse, isso nunca passou pela minha cabeça. No dia que o carro passou na minha frente, veio esse alerta do Espírito Santo. Eu falei, cara, uau. E ainda tem pessoas que não acreditam em Deus, ou não acreditam no poder do Espírito, ou não acreditam na mão de Deus no dia a dia. Sério, pensa sobre as coisas que Deus faz todos os dias pra você. As pequenas, respirar, comer, suas vestes, coisas grandiosas, coisas que... Isso é um pensamento que eu adoro ter. A gente foca no que a gente consegue, no que a gente ganha. Só que olha, e as coisas que Deus evitou o mal? Então, por exemplo, nessa situação, que meu amigo poderia ter sofrido um acidente, ou de repente, às vezes eu tô voltando pra casa e acontece, sei lá, alguma coisa que eu pego um trânsito e, sei lá, o ônibus faz um caminho diferente ou demoro mais pra chegar em casa, o pensamento que eu busco ter é, obrigado Deus, porque ali você poderia ter evitado um acidente que talvez tivesse acontecido comigo. E aí, da onde que eu tirei isso? Imagina, se ele tivesse feito o percurso normal, se ele não tivesse demorado, imagina que eu tivesse ido pra casa e naquele momento exato tivesse passado um carro e me atropelado. Mas não, o trânsito aconteceu, eu demorei um pouco mais para chegar em casa, prevenindo esse acidente. Isso foi só um exemplo. Mas a gente nunca pensa nas coisas que Deus consegue prevenir da nossa vida, coisas ruins acontecerem. Porque não aconteceu, então a gente nunca vai saber. Só que eu acredito fielmente que tem coisas muito ruins que já poderiam ter acontecido com você e de que a mão dele não permitiu que te atingisse. Tem uma escritura que eu gosto muito dela.
Também que ela fica em Isaías 43, do versículo 18 ao 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu acabei de falar das coisas que Deus poderia ter evitado, que é verdade. E ao mesmo tempo que Deus faz coisas incríveis, a gente pode ficar preso em coisas ruins da nossa vida, do nosso passado e remoendo todo dia. Ai, por que que eu tomei tal decisão? Por que que aquela pessoa foi entrar na minha vida? Por que que aquilo foi acontecer? Não fica preso no passado, porque Deus tem coisas muito, muito melhores. E se você fica preso, você não consegue se desvencilhar daquilo. Seus sentimentos ainda estão extremamente apegados e você não vai conseguir viver o novo que Ele tem para a tua vida. Porque não tem como, se você está preso, se as correntes ainda não foram quebradas e desamarradas e estouradas, você não vai conseguir viver o novo. Então tem momentos da nossa vida que a gente pode, e é legal também refletir sobre os erros e aprender com eles. Mas ficar completamente preso na amargura, preso no ódio, na tristeza, remoendo todos esses sentimentos e memórias, isso nunca vai levar a gente para frente. Agora, se a gente entende que é para esquecer, não viver no passado, mas ter a certeza de que Ele vai fazer coisas novas e maravilhosas, porque sim, Ele já fez, e é sempre bom refletir nas coisas maravilhosas que Ele fez, mas se ficar apegado nas coisas ruins e também só ficar apegado ao passado, a gente se esquece do que Ele está preparando, que eu tenho certeza que são coisas maravilhosas para a sua vida, certeza disso. Independente das lutas, dificuldades que você passa, Ele tem planos para cada um de nós, planos de prosperidade, planos de alegria e de um futuro. E de novo, a alegria, o que é a verdadeira alegria com Deus, que foi o que eu falei no começo. Não é aquele êxtase, não é aquela sensação de dopamina ultra maravilhosa. Não, é a segurança da salvação. Eu estava orando a respeito disso hoje. Quando a gente tem a certeza de que se a pior coisa de todas acontecer com a gente, que é a morte, que é o que poderia ter acontecido com aquele meu amigo, nem ela consegue nos atingir. Pensa só, você preocupado com um aumento de salário, preocupado de perder o seu emprego, por exemplo, preocupado de que você não vai passar numa prova, preocupado de que você não vai encontrar alguém. Esse não é o pior cenário. Não é o pior cenário. Sabe qual é o pior cenário? É você morrer. Agora, se você tem a certeza da salvação em Jesus Cristo, até esse pior cenário foi vencido. E você tem a segurança, a alegria plena da tua vida. Como isso me traz paz. Eu espero que de verdade isso traga paz na sua vida também. Nunca se esqueça. Se você está em Cristo, mesmo que a pior coisa aconteça, você ainda está seguro. Não importa se você não é milionário, não importa se você tem casas e carros e nada. Se você tem a salvação, você já tem a coisa mais preciosa que qualquer ser humano possa ter. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, coloca um comentário aqui embaixo também, que eu quero muito escutar de você. Seja um pedido de oração, seja uma dificuldade, seja uma vitória, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!